As ferramentas de edição são muito importantes no desenvolvimento de projetos no AutoCAD, pois nos permitem, além de dar acabamento ao desenho, organizá-lo adequadamente. Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com as ferramentas que permitem mover, copiar e rotacionar entidades presentes no projeto. Os comandos de edição do AutoCAD estão localizados no painel Modify da aba Home. Podemos visualizar aqui vários comandos de edição e clicando sobre o nome do painel, outros comandos são exibidos. Vou começar então falando do comando Move, que é um comando muito simples de ser utilizado. O comando Move, que é esse botão aqui, ao ativar ele, é solicitada a seleção do objeto, da entidade que vai ser movida. Então vou selecionar este retângulo aqui, confirmo com um clique com o botão direito e agora eu defino um ponto base onde a partir dele que a ação de mover vai ser realizada. Vou utilizar então esta aresta aqui e veja que agora eu posso mover e posicionar em outro ponto da área gráfica o retângulo. Eu posso fazer livremente, simplesmente agora clicando em um novo ponto para posicionar, para fixar a posição do retângulo, ou ainda utilizar coordenadas. Vou colocar então aqui 10,10. Confirmo. Aqui no caso, esse 10,10, o que aconteceu? Ele pegou o ponto base e a partir desse ponto base que ele contou as coordenadas. Ou seja, o ponto base se tornou o ponto zero do sistema de coordenadas. Outro comando de edição existente no AutoCAD é o comando Copy, que vai realizar cópias de uma entidade já existente na área gráfica. O comando Copy é acessado através desse ícone aqui. Ao clicar sobre ele, é solicitada a seleção de um objeto. Vou selecionar novamente o retângulo. Confirmo com um clique com o botão direito ou se não um Enter para confirmar a seleção. Também defino um ponto base para a ação. Vou utilizar esta aresta aqui. E agora eu posso definir a nova posição para cópia, simplesmente clicando na área gráfica, ou utilizando coordenadas. Vou utilizar então coordenadas 300 e veja que aqui está a cópia. Vou definir mais uma coordenada aqui e veja que aqui está sendo posicionadas as cópias. E isso aqui, então, sempre ressaltando, o ponto zero do sistema de coordenadas vai ser sempre o ponto base e não o zero global do AutoCAD. Agora vou apresentar o comando que rotaciona elementos. Esse comando está presente também no painel Modify, através deste ícone aqui. Ao clicar sobre ele, é solicitada a seleção do objeto, confirmo a seleção com um clique com o botão direito ou Enter e defino um ponto base para a rotação. Agora, eu simplesmente rotaciono o mouse para modificar a posição do retângulo, ou se não, digito um valor para a rotação 45 graus e confirmamos. Veja que o retângulo foi rotacionado a 45 graus. O comando Rotate ele apresenta algumas opções a partir do momento em que definimos o ponto base do comando. Vou ativar então novamente o comando Rotate, selecionar e definir um ponto base. E podemos observar aqui na linha de comando que temos duas opções, Copy e Reference. A opção Copy, que é acessada digitando a letra C, vai fazer o quê? Vai definir uma cópia rotacionada do elemento.
Veja que agora aqui temos dois retângulos. O retângulo original, que estava rotacionado a 45 graus, e o retângulo que foi a cópia, que eu rotacionei a menos 45 para que ele ficasse perpendicular ao eixo X. A outra opção, a Reference, vai fazer o quê? Vai utilizar a referência de um outro elemento existente na área gráfica para rotacionar este elemento. Vou dar então, digitar a letra R e confirmar para ativar esta opção. Defino 2 pontos como referência e agora eu rotacionei ele novamente utilizando uma referência como ponto de partida para a rotação. As ferramentas de edição apresentadas aqui são muito simples de serem utilizadas. Pratique o uso delas para tirar o máximo proveito nos seus projetos.